Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. É sempre um privilégio muito grande poder estar ministrando a palavra de Deus. Amém? E eu queria pedir para que você abrisse seu coração. Certamente Deus tem algo para falar com você nessa noite. Amém? E eu gostaria de começar lendo um texto da palavra de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 1. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola, ou estas parábolas. Glória a Deus. Continua com a sua Bíblia aberta nesse texto. O que eu quero falar nessa noite tem a ver com uma dessas três parábolas que Jesus ele vai propor nesse momento. E é interessante porque aqui nós temos um momento específico da palavra de Deus, onde Jesus, por alguma razão, ele tem que trazer o ensino de princípios importantes a um grupo de pessoas que estavam diante dele. E se você for notar, você vai perceber que haviam dois grupos de pessoas aqui com Jesus. O primeiro grupo são aqueles que se achegaram a ele. Esse era o grupo dos publicanos e dos pecadores. Mas o segundo grupo que estava aqui, e que estava numa postura de questionamento, eram o grupo dos fariseus. E estes mesmos estavam questionando o fato de o porquê que Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. E a partir daí, Jesus se vê certamente obrigado a trazer um ensino. E como é muito comum, se você for ver, né, Jesus sempre que ele queria trazer o ensino, ele procurava ensinar por parábolas. E aqui nós temos Jesus contando três parábolas. Mas eu gostaria de focar apenas na última parábola que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo. E essa é uma parábola que talvez você já ouviu falar ela. Talvez você já ouviu muitas vezes e já viu com vários focos diferentes. É interessante, eu já ouvi pelo menos 3 mensagens sobre essa parábola. Eu já ouvi o filho pródigo, eu já ouvi uma mensagem do pastor Aloysio chamada o irmão do filho pródigo, e eu também já ouvi uma mensagem chamada o pai do filho pródigo. Então essa é uma parábola que ela traz consigo uma série de focos, uma série de ênfases. Mas eu gostaria de talvez trazer algo que está aqui contido no texto, que muitas vezes foge aos nossos olhos. E aí eu queria que você agora continuasse aí no capítulo 15, mas você vai para o verso 11, a partir do verso 11, e nós vamos ler toda a parábola. Olha o que diz a palavra de Deus. Continuou, isso porque ele já havia falado 2. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos anciãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou.
E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei-me também e matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, irmãos, na semana passada, não sei quantos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra que foi ministrada no nosso culto, pelo pastor Naô, e nós falamos algo poderoso. Foi falado aqui sobre a importância de nós entendermos os pensamentos elevados de Deus a nosso respeito. Você sabe, Deus tem pensamentos elevados a nosso respeito, e nós precisamos de ter o entendimento e a revelação deles. E nesse mesmo contexto, nós vemos aqui, através da parábola do filho pródigo, que o desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos uma mudança de pensamento. Você sabe, muitas vezes nós não experimentamos mais das coisas de Deus, da graça, do favor dele, porque o nosso pensamento, às vezes, a nosso respeito, ele não é elevado, porque muitas vezes temos um pensamento diferente do pensamento de Deus. E aqui nós temos uma parábola que nos conta duas histórias. Na verdade, há três personagens que são colocados aqui. O primeiro personagem é o filho pródigo. E o filho pródigo certamente representa aqueles que estão lá fora, aqueles que estão vivendo no pecado, aqueles que vivem uma vida sem moral, sem controle, sem conduta nenhuma, fazendo tudo de errado, do seu jeito, da forma que quis, porque foi isso que o filho pródigo fez. Se você for olhar, a Bíblia fala que ele pegou a parte dele da herança e decidiu dissipar tudo, e decidiu acabar com tudo, e viveu do jeito que quis, fora do controle do pai, fora da direção do pai, foi embora. Mas por outro lado, nós temos um segundo grupo, que é o grupo de quem? Que é o grupo aqui do filho que ficou, o irmão mais velho do filho pródigo. E é interessante porque o irmão mais velho do filho pródigo, ele já representa um segundo grupo, aquele grupo de pessoas de uma conduta moral certinha, sabe, que não erram, que não falham, que obedecem, que decidiram ficar aqui e não fazem nada de errado, muito pelo contrário, são extremamente certos naquilo que fazem, obedecem às ordens, não transgridem as leis. Se você for notar, olha o que ele responde para o pai: pai, eu nunca transgredi uma ordem tua, eu faço tudo certinho, eu estou aqui. E aí nós temos um terceiro grupo, na verdade não um terceiro grupo, mas uma terceira pessoa, um terceiro personagem. Quem que é ele? O pai. E é interessante, porque a figura do pai aqui é uma figura de tentar de alguma forma lidar com os dois grupos, os dois filhos. Você percebe aqui que há uma conduta do pai para com o filho pródigo, e há uma conduta do pai para com o filho que ficou. O pai tem que lidar com os dois filhos, porque, acredite, se você for olhar na história, você vai perceber que ambos os filhos estavam errados. Alguns, ao olharem para a história, pensam: não, mas o único filho errado foi aquele que saiu. Não. Se você fosse atentar para a história, você vai ver que o que ficou também estava errado. E o erro deles era simples: eles não tinham entendimento nem revelação do pai que eles tinham.
Eles não compreendiam a visão do Pai a respeito deles, eles não compreendiam o pensamento que o Pai tinha a respeito deles, e por isso, eles lidavam com o Pai daquela forma. Por isso esse texto representa não apenas dois grupos de pessoas, mas lembra que eu falei no início dessa ministração, que diante de Jesus naquele dia tinham outros dois grupos. Tinham lá os pecadores e publicanos, e tinham lá os fariseus religiosos questionadores. Quando Jesus decide contar essa parábola, na verdade, presta atenção, ele está se referindo a esses dois grupos de pessoas. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, é isso que ele está dizendo. Então, se por um lado aqui nós temos os pecadores, eles estão aqui representados pelo filho pródigo. E se por outro lado temos os fariseus questionadores, religiosos, eles são aqui representados pelo filho mais velho. E eu gostaria de contar essa história para você, através aqui de dois momentos, dois atos. Nós podemos dizer que essa história ela pode ser dividida em dois atos. O primeiro ato, ou o primeiro momento, tem a ver com o filho pródigo. E quando nós olhamos para essa história e vemos o filho pródigo, nós vemos que ele representa então aquele que decidiu sair de casa, que chegou no pai e falou: olha, eu quero a minha parte da herança. Você sabe, um filho falar isso para o pai é terrível, porque em outras palavras ele está dizendo o seguinte: pai, o senhor não morre logo, o senhor tinha que morrer, porque se eu morresse eu teria a minha parte da herança, mas como o senhor não morre, me dá a minha parte. Era isso que ele estava dizendo: eu queria que o senhor morresse, mas já que o senhor não morreu, me dá a minha parte aí que eu vou embora. Mas não apenas isso, a Bíblia fala que ele foi embora com a parte dele e gastou tudo, com meretrizes, com prostitutas, gastou tudo com tantas coisas erradas. Ele realmente foi para o pecado. Então o filho pródigo aqui, presta atenção, ele representa aquele que foi embora para o pecado, aquele que está lá fora, aquele que vive no pecado, aquele que realmente não tem conduta moral nenhuma. Mas por outro lado, representa alguém que desejou, por si só, resolver a própria vida. Por que ele quis sair da casa do pai? Porque em outra palavra está dizendo: eu quero ver do meu jeito, eu quero fazer da minha forma, eu não quero que meu pai me controle, eu não quero ter controle de ninguém, eu sou dono do meu nariz e faço com ele o que eu bem quiser. Então é esse o filho pródigo, é aquele que foi embora e tentou resolver por si só, mas acredite, no fundo ele estava tentando também, presta atenção, dar um sentido para a vida. No fundo, o filho pródigo também representa alguém que buscava significado em alguma coisa. A prova disso é que ele foi atrás. Você sabe, acredite em mim, mas aqueles que estão lá fora, que não estão aqui no nosso convívio, não estão conosco, não se converteram ainda, eles estão em busca de alguma coisa. No fundo, o ser humano, sabe, ele tem um vazio e ele vive em busca de preencher esse vazio. Ele vive em busca de dar significado para a própria vida. Ele vive em busca de resolver os próprios problemas. Em outras palavras, salvar a si mesmo. E por incrível que pareça, lá fora o que as pessoas estão buscando é isso. Eu resolvo do meu jeito, eu faço da minha forma. E aí vai em busca, sabe, vai atrás. Mas o problema é que ele teria tudo na casa do pai, se ele então ficasse lá, mas ele não quis fazer isso. Percebe o que eu estou falando? Então, por esse lado, nós temos então o filho pródigo, aquele que representa essa classe de pessoas que vão embora, que assumem o controle da própria vida, que querem fazer por si só do seu jeito. Mas é interessante porque quando nós olhamos para a forma como o pai lida com ele, você então percebe a maneira que Deus enxerga tais pessoas. Porque quando nós olhamos para essa história e vemos esse que errou e que falhou, e aí você vê a postura do irmão dele, você então começa a questionar: poxa vida, mas realmente esse camarada que aprontou todas, ele merecia ser punido. Ele merecia chegar aqui em casa agora e apanhar, levar uma surra. Ele acha que é só chegar aqui, pronto, acabou. Você sabe, essa muitas vezes é a imagem que nós temos. Mas interessante, quando você vê a forma como Deus lida com ele, você percebe então como que Deus lida com aquele que é pecador. Como que Deus lida com o pecador. Porque muitas vezes a nossa forma e maneira de lidar com o pecador é acusando, é apontando o dedo, é mostrando a falha.
E quando você olha para o filho pródigo vindo em direção ao pai aqui, a Bíblia fala que ele falou, não, eu quero voltar lá para a casa do meu pai, mas é o seguinte, eu desejo ser como um trabalhador. Porque os trabalhadores dele têm muita comida, os trabalhadores dele têm pão para comer. Então eu vou lá porque ele vai me tratar como um. Você sabe, é interessante, mas há uma diferença entre trabalhador e servo. O empregado e o servo são diferentes. O servo era aquele que vivia, morava na casa do Senhor e trabalhava e ele vivia ali. Mas por outro lado, o empregado era aquele que ele não necessariamente morava com o Senhor. Ele trabalhava e ele tinha um salário, ele recebia pelo que ele fazia. Se você for notar, a Bíblia fala que o filho não fala, eu quero ser como um servo, eu quero ser como um empregado. Sabe por que ele diz isso? Em outras palavras, ele está falando o seguinte, eu vou lá e vou trabalhar, sabe por quê? Porque eu tenho que pagar por tudo que eu fiz. Então, eu vou trabalhar, o meu salário vai ser para pagar pelo que eu aprontei. Então, ele chega no pai arrependido, pede perdão, e ele fala, pai, eu quero ser como um trabalhador, mas na verdade, o pai, não quero saber de desculpa, eu não quero saber de nada, eu não quero nem ouvir o que você tem para falar, sabe por quê? Porque eu estava aguardando você, porque eu te amo demais, sabe, porque eu não quero saber justificativa de coisa, o que você vai fazer, o que você deixou, não, eu só quero saber de uma coisa, você voltou. O pai não procura ouvir nada, o pai não deixa que o filho se justifique, até mesmo porque nem tinha como. Então presta atenção, olha para mim, isso é importante você entender. Aqui nós vemos o coração do pai para com o filho, que era pecador, mas o coração dele não foi de acusar, não foi de bater, sabe, não foi de punir, muito pelo contrário, foi de amar. A Bíblia fala que quando ele avistou o menino, ele saiu correndo, ele o abraçou e ele o beijou. Você sabe, um outro ponto importante desse texto, que nós lemos, um homem naquela idade jamais, sabe, se submeteria a essa vergonha de sair correndo. Isso não era bem visto aos olhos da sociedade atual, mas sabe, ele viu, quando o filho, ele não pensou em nada, quando ele viu o filho pecador voltando, ele só falou, não quero saber de nada, meu filho está voltando, eu vou ao encontro dele, eu vou abraçá-lo, eu vou beijá-lo, porque eu amo muito, porque essa é a visão que Deus tem, de um pecador que se arrepende. A visão de Deus em relação ao pecador que se arrepende nunca é de punir, nunca é de acusar, nunca é de cobrar, porque nem tem jeito de pagar, sabe? Ele vai lá, ele vai ao encontro. O pastor Naô certa vez pregou uma palavra, falou muito comigo, não sei quantos ouviram, as 3 perguntas de Deus, uma palavra poderosa. E é interessante porque quando você lê ali em Gênesis, o momento em que o homem pecou, e que Deus vem ao encontro do homem, e Deus chega e pergunta para o homem onde ele está, muitos ao lerem esse texto, eles pensam, então Deus na verdade, ele está chegando ali para punir o homem, por isso que o homem se escondeu. Não, sabe, é interessante, quando você olha as perguntas que Deus fez para Adão depois do pecado, você vê o coração de Deus em relação ao homem que acabou de pecar, porque quando Deus fala para Adão, Adão, onde você está? Convenhamos, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que sabia, Deus sabe todas as coisas, não tem como se esconder de Deus. Mas quando Deus pergunta aquilo, a pergunta na verdade, ela não era porque Deus não sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão na verdade soubesse, falar, Adão, por que você está longe de mim? Por que você correu? Por que você se escondeu? Por que você está distante? Você não precisa disso. Você está achando que porque você pecou, você tem que esconder, mas você não precisa. Na verdade, a preocupação de Deus era quão distante o homem estava. Porque deixa eu te falar uma coisa, essa é a preocupação de Deus quando o homem peca. Deus não está preocupado em punir o homem porque ele pecou. Muito pelo contrário. Você sabe, eu me lembro, minha esposa, ela conta uma história interessante que aconteceu com ela, essa história é verídica, que ela ilustra um pouco disso que eu estou tentando mostrar para você nessa noite. Quando ela tinha, acho que seus 3, 4 anos de idade, ela morava com a avó, acho que era 5, um pouquinho mais velho. Ela morava com a avó dela, e um dia, a avó dela, né, na casa da avó dela tinha uma despensa, isso é comum em casa de vó, ter despensa, já viu? Que é onde guarda as guloseimas, as coisas gostosas e tal, está tudo lá. E geralmente o neto adora a despensa da avó, ele pensa, nossa, está lá o biscoito. E aí o que a avó da Carlane falou para ela? Não entra aqui, você não pode, está proibida. Aí o que ela fez? Ela tinha 5 anos de idade.
É claro que ela entrou. A avó proibiu, falou, se você entrar e tal, aquela coisa, você vai apanhar. O que ela fez? Entrou. Quando a avó saiu, desobedeceu. E aí, de repente, a avó dela chega. E aí a avó dela pega ela com a boca toda rosa. Estava toda rosa a boca dela. Tinha comido alguma coisa rosa. E aí, quando a avó dela vai olhar o que ela tinha comido, ela tinha comido veneno de rato. Sabe aquele veneno rosa? E a boca estava toda suja. Aí eu te pergunto, você acha que a avó dela, agora você vai apanhar, menina? Porque você me desobedeceu. Sabe o que a avó dela fez? Ficou desesperada. O que você fez, minha filha? Olha o que você comeu. Pegou ela, saiu correndo, levou para o hospital para fazer uma lavagem estomacal, porque ela havia comido o quê? Veneno, ela estava morrendo. Sabe uma coisa que eu acho interessante nessa história? Que é verídica, aconteceu mesmo, depois você pode perguntar para ela. É que ela ilustra o coração de Deus a nosso respeito. Quando o homem pecou, acredite, Deus não queria punir o homem. Quando Deus chegou diante do homem, não era isso que Ele queria fazer, muito pelo contrário. Ele queria tirar de dentro do homem o veneno que estava dentro dele. Porque aquele era o real problema. A desobediência era outra questão. Entende? Esse é o coração de Deus. Sabe, eu não esqueço também de uma situação que eu passei com meu filho. Nós fomos passar férias na casa da minha irmã, lá tinha uma piscina. E no último dia, que era o dia que nós estávamos voltando, ele passou todos os dias de férias lá, sem beirar a piscina, porque nós proibimos, falamos, não beira a piscina, não entra, papapá. E um dia, no último dia, estávamos já organizando para vir embora, eu percebi que o Caleb não estava próximo a nós. Falei, cadê o Caleb? Não acho, não encontro. Quando eu fui na piscina, o que estava acontecendo? O Caleb tinha caído, estava se afogando. Foi a cena mais, assim, horrorosa, horrível, que eu passei na minha vida. Não me lembro de algo parecido com isso. Porque foi eu que encontrei, ele estava lutando por sobreviver. E aí eu fui imediatamente, não pensei, entrei lá dentro, tirei ele, ranquei. E estou lá desesperado, e aquela coisa, meu sobrinho chegou, que tem curso de salva-vidas, foi lá e tirou a água, enfim, que era vinho engolido. Mas você sabe, presta atenção, você acha que naquele momento eu falei, você me desobedeceu, rapaz. Você acha que eu queria bater nele? Não. Eu estava desesperado, meu filho estava morrendo. Sabe, meu coração era para com a situação que ele se encontrava. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu sou homem. Eu sou mau, diz a Bíblia. Se eu que sou mau, fiquei desesperado quando eu vi meu filho morrendo. Imagina Deus que é bom. No dia que ele viu o homem morrendo, não pense você que ele quis puni-lo. Sabe, ele correu ao encontro dele para salvar. Quando o pai viu o filho pródigo voltando, sabe qual foi a atitude dele? Esse é meu filho que estava morto, mas ele voltou. Ele está aqui. E eu não quero saber de punir, eu não quero saber de bater, muito pelo contrário, vem cá, meu filho. E a Bíblia fala que ele então pegou o filho, abraçou, sabe, deu um beijo, colocou um anel, devolveu a ele a dignidade que lhe era devida. A palavra fala que mandou colocar a melhor roupa nele. Deixa eu te falar uma coisa, ele chegou todo maltrapilho, sem roupa nenhuma. Certamente não havia mais roupa dele lá, porque ele havia levado. Quando o pai vira e fala, traz a melhor roupa, sabe que roupa que era essa? Era a roupa do pai. Na atual conjuntura, na cultura atual, quem vestia a melhor roupa era o pai. O pai fala, pega a melhor roupa, eu vou colocar a minha roupa nele. Ele vai vestir o que tem de melhor. Deixa eu te falar, a mesma coisa aconteceu conosco. Você sabe o que o Senhor fez? Ele nos vestiu com a sua justiça. Você sabe, deixa eu falar para você, roupa na Bíblia significa justiça. São os atos de justiça, a conduta, mas o Senhor nos vestiu com a dele. De maneira tal que agora, quando se olha para nós, o que vê é a justiça dele, não a nossa. Porque nós estamos vestidos com a sua roupa. Foi isso que ele fez. Sabe, então, o Senhor o recebeu daquela forma, o pai, cheio de amor, recebe o filho, e dá para o filho tudo aquilo que na cabeça dele ele não merecia mais. E de fato não merecia mesmo. Essa que é a verdade. Você sabe, o pai manda matar um novilho cevado. Se você ler o texto, você vai ver que ele repete a palavra novilho cevado 3 vezes. Por que eles dão tanta ênfase ao novilho cevado? Né? O empregado lá que encontra com o filho, ele fala, o que está acontecendo? Teu pai matou um novilho cevado. O pai virou, traz um novilho cevado. E aí, na hora que ele foi questionado, o menino, o irmão mais velho, você matou um novilho cevado para ele? Olha para você ver. Sabe por quê? Porque não era comum se fazer isso. Não se matava novilho cevado.
todo dia. Isso era uma coisa que você só fazia em dia de festa, dia de comemorar. Você sabe, o pai fez algo que realmente foi escandaloso para todos naquela conjuntura. E aí, ele não apenas fez isso, e a história termina em quê? Em festa. A história termina em festa. Vamos dar uma festa para o meu filho. Então, presta atenção, esse é o primeiro ato. É a primeira história, a primeira situação. Só que agora, o pai, depois de receber o filho, com tanto amor, com tanta extravagância, ele ia ter que lidar com uma outra situação. Que situação era essa, pastor? O irmão mais velho. Porque o irmão mais velho chegou e viu a festa. E aí, naquele momento que ele chegou e viu a festa, como que você acha que ele ficou? Feliz? Ele não ficou feliz. Sabe por que ele não ficou feliz? Porque naquele momento, ele se encheu de justiça. Ele achou muito ruim. Sabe, ele achou ruim porque o irmão voltou e agora o pai estava dando uma festa para o irmão. Para ele, aquilo era uma atitude irresponsável do pai. Afinal de contas, esse camarada vai, faz o que quer, gasta tudo que quer, apronta todas, e você recebe ele desse jeito. Isso era o que o filho estava falando. Entende? Por isso que ele ficou emburrado. Por isso que ele ficou lá do lado de fora. Ele não quis participar da festa. Ele não entrou. Chateado porque o pai havia amado o irmão. Mas não apenas isso. Tinha uma outra questão. Você sabe, na cultura da época, quando um pai ia deixar uma herança para os filhos, o filho mais velho, por direito, ele recebia porção dobrada. Então ele recebia o dobro. Então, por exemplo, se fossem 3 filhos, se fosse, como no caso eram 2 filhos, se dividia a herança ali em 3 partes, 1/3 ficava para o mais novo, e o mais velho recebia 2 partes. Então era assim que acontecia, por ser o mais velho. E aí o mais novo decidiu ir embora, levou até essa parte, ou seja, diminuiu, sim ou não? Agora ele volta. O pai restitui a posição de filho. O que você acha que vai acontecer? Se o pai restituiu a posição de filho, é o seguinte, a herança que já tinha diminuído um pouco, vai diminuir um pouco mais. Então, em outras palavras, presta atenção, quem que vai pagar pela volta dele? É o pai? É o irmão mais velho. O irmão mais velho teria que pagar pela volta do filho que foi embora. Então, naquele momento, tocou no bolso dele. Ele não conseguia lidar com aquela situação, ele não conseguia aceitar, mas não apenas isso, quando você olha o diálogo dele com o pai, você percebe do que ele estava tomado. Sabe, ele estava tomado de uma das piores loucuras que alguém pode cometer. Deixa eu te falar uma coisa, uma das piores loucuras que você pode cometer na sua vida, é o que nós chamamos de loucura do merecimento. É quando você entra pelo caminho de eu mereço, é eu que mereço, porque eu fiz por onde? Porque eu trabalhei. E agora, se eu trabalhei, eu fiz por onde? É direito meu. E deixa eu te falar, esse é um dos piores caminhos que alguém pode entrar, porque se você entra por esse caminho, automaticamente isso tira de você um favor, porque agora você acha que merece. E não é porque eu mereço, é pela graça. Entende o que eu estou falando? Então presta atenção, o filho pródigo, ele representa aqueles que eram errados, falhos, queriam resolver a vida por si mesmo. Porém, o irmão mais velho, ele representa aquele que achava que era por ser bom, porque ele fazia por onde? Que a salvação dele era de acordo com os méritos que ele tinha por fazer tudo correto. E a prova disso é que ele faz questão de dizer, e de falar para o pai, tantos anos eu estou te servindo, tantos anos eu estou contigo, eu nunca pedi nada. Já viu? Nunca pedi nada, e agora esse filho teu aparece, e você dá tudo para ele. Perceba, que o irmão do filho pródigo também, ele não tinha revelação de quem o pai era. Nós vamos perceber através dessa história, irmãos, esses 2 homens, esses 2 irmãos aqui, que eles representam, como eu disse, 2 pensamentos. Um está tentando viver por si só, do seu jeito, porque não aceita de forma nenhuma o controle de Deus. Mas o outro também, por mais que pareça que ele aceitou o governo e o controle de Deus porque ele estava em casa, não. Sabe por que eu te falo que não? Porque no momento em que ele tinha que submeter ao pai,
uma direção que o pai deu, ele não aceitou. Então, deixa eu te falar, você acha que Deus estava no controle? Não estava. Na verdade, ele estava tentando dominar o pai, ou governar o pai através dos seus méritos, porque na cabeça dele é o seguinte: se eu faço tudo direito, eu mando. Se eu faço tudo direito, eu estou no controle. Se eu faço tudo direito, eu tenho o direito de agora exigir que você faça do jeito que eu quero. Era isso que ele estava falando para o pai. Está dizendo o seguinte: você fez esse negócio que você fez, eu não aceitei não. Você sabe, a justiça própria, que foi o que ele foi tomado nessa hora, ela sempre se manifesta nesses momentos. Nesses momentos que nós temos essas aparentes injustiças. Quando talvez por alguma razão você se sente injustiçado por algo. Agora, por que eu me sinto injustiçado? Você sabe, só se sente injustiçado quem acha que merece alguma coisa. A partir do momento que você tem um entendimento que você não merece, você não vai se sentir injustiçado. Afinal de contas, você já tem muito mais do que merece. Quem entende que tem muito mais do que merece, ele nunca se coloca como alguém que agora os outros devem para ele. Você já viu pessoas assim na igreja? Trabalhei tantos anos nessa igreja, dei minha vida por esse povo, e não sei o quê, e agora ele quer cobrar, ele quer exigir, porque ele acha que merece. Entende o que eu estou falando? Presta atenção. E esse foi o problema dele. Ele entrou por esse caminho. E esse caminho, ele é um caminho perigoso. Mas ele foi tomado disso. Foi tomado dessa justiça. E agora, presta atenção. O pai, aí agora vamos focar no pai. Como que o pai lida com isso? O primeiro, o pai lidou com amor, recebeu, foi lá e, enfim, trouxe para si, restaurou a dignidade. Mas é interessante porque esse também, o pai tenta trazê-lo. O pai vai lá fora. O pai tenta trazer, porque talvez, você sabe, por outro lado, alguns de nós teriam uma atitude diferente. Já viu? Deixa o menino emburrado para lá. Deixa ele que ele vai. Não. O pai não deixou o menino emburrado. O pai não deixou o que achava que era certo e estava tentando se justificar por si mesmo. O pai foi atrás. E sabe o que o pai tentou mostrar para ele? Tentou mostrar para ele: filho, você já tem tanto. Filho, você já tem total acesso. O que eu tenho é teu. Você está reclamando, você está brigando, mas presta atenção, olha tudo que você tem. Você está reclamando à toa, você não precisa de ficar reivindicando nada que já é seu, porque é seu por direito. Porque quem reclama, quem reivindica, quem sente justiça, é porque não sabe o que tem com o pai. Perceba, nenhum dos dois tinha revelação do pai que tinha. E ambos ao mesmo tempo estavam tentando salvar-se a si mesmo. Um tentando se salvar sozinho, do seu jeito. O outro tentando se salvar através do muito fazer. Pensou: pelo muito fazer, eu então vou encontrar a salvação. Presta atenção. Aqui nós temos então o desfecho dos dois enredos. As duas, na verdade, do enredo e os dois atos contidos nessa história. E aí, é interessante porque nesse momento, enquanto Jesus estava contando essa história, os fariseus estavam ouvindo, haviam publicanos e pecadores com ele, e eu disse para você que Jesus contou 3 histórias, ok? As 3 parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, ele contou a parábola da dracma perdida, e ele contou a parábola do filho pródigo. E aí, nesse momento, aqueles que estão ouvindo a história, eles querem o final dela. Então eles ficaram pensando certamente: e aí, será o que vai acontecer? Será que o pai vai conseguir trazer o filho para dentro da festa? Será que vai haver reconciliação? O que vai acontecer diante disso tudo? Aonde que essa história vai parar? E pá! Jesus encerra a história. Aí você fala: mas e aí? Já viu? O que aconteceu? E aí presta atenção. Jesus não encerrou essa história à toa. É importante nós entendermos qual que era o foco de Jesus aqui. E o foco dele era trazer um ensino. Mas a quem? Aos fariseus. Os fariseus que estavam questionando, que se julgavam, merecedores de algo. Jesus queria trazer para eles um entendimento claro
de que não é uma questão do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, que não é uma questão de você merecer ou não, mas Jesus também queria algo mais com eles. Jesus queria mostrar para eles qual que era o desejo dele para com aqueles que estavam ouvindo, porque lembra que eu falei? Se por um lado o filho pródigo representa os pecadores e publicanos, por outro lado, o irmão mais velho representa os fariseus. Jesus queria mostrar para eles qual atitude que o filho mais velho deveria ter. O que se esperava de um filho mais velho naquela situação? E por incrível que pareça, o que se encontrou de um filho mais velho naquela situação não foi um coração perdoador, não foi alguém que se responsabilizou pelo filho mais novo, nem tampouco alguém que se alegrou com a vida do filho mais novo. O que se encontrou no filho mais velho foi alguém para acusar, foi alguém para condenar, foi alguém para apontar o dedo. Você sabe qual é o problema de pessoas que sempre são rápidas a julgar os outros? Pessoas que sempre são rápidas a condenar alguém. Geralmente pessoas assim são pessoas que não se veem na luz de Deus, não se enxergam e por isso se acham então no direito de falar que são melhores porque fazem. O que se encontrou naquele irmão mais velho foi isso, foi alguém para condenar, para julgar, e acredite, infelizmente é o que muitos lá fora encontram quando chegam na igreja. Eu lembro, eu li certa feita um livro do Philip Yancey, que ele contava uma história interessante. Ele dizia o seguinte: olha, certa vez um pastor foi convidar uma prostituta, uma garota de programa mesmo, para ir no culto. Ele encontrou com ela, chamou, tem um culto, tal, vamos lá. E ela olhou para ele e falou: olha, eu já me sinto muito ruim, terrível, já me sinto péssima aonde eu estou. Em outras palavras, o que ela estava falando? Se eu chegar lá, na igreja, diante dos olhares acusadores, diante dos olhares questionadores, daqueles que julgam, eu vou me sentir muito pior. Deixa eu falar para você, a nossa mensagem, e a mensagem da graça, a mensagem que nós pregamos, ela não pode afastar as pessoas de nós. Muito pelo contrário, a nossa mensagem tem que ser uma mensagem de aceitação. Não é que nós aceitamos o pecado, não. Não é que nós somos complacentes com o erro, não. Mas é o seguinte, nós temos que amar as pessoas, elas precisam de se sentirem acolhidas, amadas, quando chegam no nosso meio. Pessoas não podem chegar aqui e se sentirem condenadas, debaixo de acusação. Não somos nós que vamos fazer isso. Não devemos ter essa postura de condenar, de apontar o dedo, de falar. Nossa postura tem que ser diferente. A nossa postura tem que ser daqueles que se veem, se enxergam, e que já entendem algo. Nós já somos muito agraciados por Deus. A graça do Senhor nos alcançou. Isso não nos torna melhor do que ninguém, sabia? Não nos torna melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que alguém que está uma hora dessa, sei lá, na cachaça, né, na prostituição, coisa parecida. Não sou. Você sabe, eu sou apenas um pecador que um dia encontrou um Salvador. Sabe, cheio de graça, cheio de amor. Eu aceitei esse amor, é por isso que eu estou aqui. Não sou melhor que ninguém, não deveríamos ter a postura de ser. Essa é que é a verdade. Você sabe, para encerrar, estamos quase, tem um texto muito interessante, Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro era o quê? Pecador, publicano. Um era o irmão mais velho. O outro era quem? O filho pródigo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Você já viu alguém que ora de si para si mesmo? É alguém que se acha, você concorda comigo? O camarada se achava alguma coisa, ele achava que na verdade ele era bom. Por isso orava de si para si. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele olha para o outro, o filho pródigo. Eu não sou igual a esse aqui. O publicano estando de pé, longe, você sabe, o camarada estava longe, sabe por quê? Porque ele não tinha nem coragem de ir para frente. Já viu quando o cara está acusado? Geralmente, gente acusada senta mais atrás. Os irmãos podem continuar aí atrás, amém? Brincadeira. Mas é verdade, geralmente o camarada, quando ele está
né, errado assim, ele fica com vergonha. E aí ele senta atrás, porque é o seguinte, acabou o culto, eu vou embora, não tem que conversar com ninguém, geralmente é assim. Ele tem medo de passar na frente de todo mundo. Então era ele, o publicano estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele reconhecia. O fariseu posto em pé, orar, jejum, eu esqueci o verso 12, né? Esse aqui é o fariseu, se jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Presta atenção. Sabe que essa parábola nos conta exatamente isso. É a postura que nós temos que ter. E aí, interessante, já indo para o final da história, Jesus aqui, ele vem para mudar completamente o nosso entendimento. Você sabe, o que Jesus vem é mudar para nós alguns conceitos. Ele vem mudar o conceito do que era o pecado, ou de como deveríamos lidar com ele. Ele vem mudar o conceito de como que se salva, porque o conceito, por ambos, era um conceito errado. Você sabe, ele vem mudar um conceito do Pai, de como que deveríamos enxergar e ver o Pai. E nesse momento, através da atitude do Pai, da atitude que Jesus tem aqui, ao fechar essa história, presta atenção, surge a pergunta, e aí? O que aconteceu? Qual foi o final da história? O que acontece depois de tudo? Você sabe, essas 3 parábolas que Jesus contou, elas têm algumas semelhanças. Em todas elas, alguma coisa se perdeu. Né? A 100ª ovelha se perdeu, a dracma perdida se perdeu, e o filho pródigo foi embora, estava perdido. Em todas elas, você entende também que eles foram achados. A dracma perdida foi achada, né? O filho pródigo foi encontrado, e a ovelha perdida também foi o quê? Foi encontrada. E em todas elas, presta atenção, elas terminam com o quê? Uma grande festa. Né? A dracma perdida foi feita uma festa, a 100ª ovelha foi feita uma festa, o filho que chegou também acabou em quê? Em festa. Mas tem uma coisa, que a 3ª parábola se difere das outras 2. E é esse o ponto que eu quero chegar, o desfecho da história. Você sabe, na 100ª ovelha, o pastor foi atrás e trouxe, sim ou não? A dracma perdida, a pessoa parou tudo até achar. Mas é interessante, a parábola do filho pródigo, isso não acontece. Você não vai ver ninguém lá atrás do filho pródigo, ele volta. Você sabe, presta atenção. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar aqui? É qual que deveria ser a atitude do irmão do filho pródigo. Porque o irmão mais velho, ele tinha que ter atitude, qualquer irmão mais velho tinha que ter naquele momento. Jesus era o conhecedor das Escrituras. E você sabe que uma história semelhante, 2 irmãos, aconteceu lá no início. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de Caim e Abel. E que Caim era o irmão mais velho e matou Abel. Mas é interessante, porque quando Deus chega em Caim para questionar, Deus lida com Caim como se Caim fosse o tutor, como se Caim fosse quem? O responsável pelo irmão mais novo. Você sabe, deixa eu falar para você, o irmão mais velho, ele tinha que ser responsável pelo irmão mais novo. Mas a grande verdade é que esse irmão mais velho aqui não foi. Muito pelo contrário, ele abandonou. Ele não queria a volta. E agora Jesus vem para mostrar essa história. E se por um lado ele mostra que a atitude desse irmão mais velho foi errada, ele vem se colocar aqui, presta atenção, como o verdadeiro irmão mais velho. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Você sabe, ele vem então como o verdadeiro irmão mais velho que assume total responsabilidade. Que mostra para todos nós que somos os irmãos mais novos, que ele, sim, veio para fazer o que o outro irmão mais velho não fez. O que o irmão do filho pródigo não fez, ele vem para fazer. Você sabe por quê? Presta atenção.
Isso aqui é importante você entender. O pessoal, os músicos, se puderem subir aqui, eu estou encerrando. Presta atenção, irmãos. Você sabe para quem que seria o custo, o preço a se pagar pela volta do irmão mais novo? Quem teria que pagar, acredite, não era o pai. Quem tinha que pagar seria o irmão mais velho. Por quê, pastor? Porque a herança era dele. Se a herança foi dividida, presta atenção, e ele ficou com a parte dele, agora era dele. Então, se alguém vai ter algum custo, se alguém vai ter algum prejuízo, se alguém vai ter que pagar, quem vai ter que pagar? O irmão mais velho. Presta atenção, Jesus aqui mostra duas coisas. Para com o pecador, ele mostrou de graça. Para com o que havia pecado, ele mostrou graça abundante. O filho pródigo, ele sabia que na casa do pai tinha muita comida, era verdade. Mas ele não apenas encontrou comida, sabe o que ele encontrou lá? Ele encontrou graça abundante. Não foi cobrado nada, exigido nada, mesmo porque ele não podia pagar. Mas por outro lado, presta atenção, às vezes nós achamos que a graça é de graça. E pronto, ninguém paga, não. A graça é de graça mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa. Ela teve um custo para alguém. Quem que pagou por ela? Nesse caso, quem pagou foi o irmão mais velho. O irmão mais velho tinha que abrir mão. O irmão mais velho precisava de realmente abrir mão, precisava de entender que o prejuízo seria dele, precisava de sacrificar em prol do outro. E diferente daquele irmão mais velho, Jesus se coloca aqui e fala: eu sou o verdadeiro irmão mais velho. Você sabe, ele fala: eu sou o primogênito, é verdade, a Bíblia fala que ele é o primogênito. Ele veio como unigênito, porque ele era o único filho. Mas ao abrir mão disso, abrir mão da sua glória, abrir mão de tudo que ele era, se tornou o que nós somos, e aí ele se torna primogênito, diz a Bíblia. De unigênito, de único filho, ele se torna agora o primeiro de muitos outros irmãos. E sabe o que ele fez? Ele foi atrás de cada um de nós. Você sabe, aquele irmão mais velho, ele deveria talvez ir na outra cidade buscar o irmão. Jesus não foi apenas em outra cidade te buscar. Sabe onde ele foi? Ele foi no inferno. Ele foi no pior lugar que alguém podia ir. Sabe para quê? Para resgatar todos os irmãos mais novos, que somos nós. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele abriu mão da parte dele, da herança. Ele abriu mão da sua dignidade. Ele abriu mão, sabe, da sua melhor roupa. Ele abriu mão do seu anel. Ele abriu mão de tudo, para que eu e você pudéssemos hoje, como irmãos mais novos, recebermos essa graça superabundante. Você sabe, deixa eu falar para você. Enquanto aquele irmão mais velho estava ali ressentido, cheio de si mesmo, e não quis chamar ninguém para a festa, na verdade não quis participar da festa, ele não queria que o mais novo estivesse lá, é por isso que ele não estava. Jesus, o nosso irmão mais velho, ele está trazendo todos para a festa. Ele convida todos para o banquete. Deixa eu falar para você, há um banquete aqui nesse lugar. E hoje nós recebemos esse banquete de graça. Talvez você está aqui hoje, você está nos visitando, você nunca ouviu algo parecido. E talvez você era como esse irmão, esse filho pródigo, que estava lá fora, perdido. E aí agora você volta, talvez você sentou lá atrás pensando: nossa, esse povo vai me rejeitar. Eu quero te falar, não, nós não te rejeitamos, muito pelo contrário. Eu quero falar para você, essa festa é para você. Nós estamos fazendo uma festa para você. E todas as vezes que nos reunimos, é isso que fazemos. Estamos a celebrar uma festa. Sabe, a vida cristã, ela é uma vida de festa. É interessante, porque você vai ver na Bíblia, em todo tempo, que o que o Senhor faz é festa, é alegria, é abundância, é banquete. Não há lugar para tristeza, não há lugar para dor, não há lugar para depressão, não há lugar para nada disso. Muito pelo contrário. Estar aqui é participar de uma festa o tempo todo. Você sabe, quando o pastor Micael falou aqui sobre a história do povo de Israel, e quando Moisés tem que trazer o povo de Israel, mas você sabe uma coisa interessante? É que quando o faraó chega, quando Deus chega em Moisés para falar a ordem que Moisés tinha que dar para faraó, sabe qual que é a ordem? Ele diz o seguinte: você vai chegar lá no faraó, e você vai falar para ele deixar o meu povo ir, para celebrar uma festa no deserto. Sabe o que ele está falando? Essa é a ordem.
A ordem de Deus é que nós saiamos lá do Egito, do mundo, do pecado, de tudo, e nós viemos aqui para fazer, sabe o quê? Celebrar uma festa. Sabe, eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora. Sabe, irmãos, há muitos irmãos pródigos, há muitos filhos pródigos lá fora. Tem muita gente lá fora que está precisando de ouvir isso aqui que eu estou te falando. Tem muita gente lá fora que está precisando, sabe de quê? Está precisando desse amor, está precisando de se sentir atraído por esse amor. Esse amor que é demonstrado pelo irmão mais velho, nosso verdadeiro irmão mais velho, que ao invés de acusar, que ao invés de rejeitar, que ao invés de apontar o dedo, que ao invés de excluir, não, Ele vai atrás de cada um, e Ele traz para celebrar essa festa. Sabe, nessa noite, eu não sei como que você está aqui, eu não sei quem você é aqui hoje. Talvez você é o filho pródigo, foi embora, estava perdido. Talvez você até estava aqui na igreja por um tempo, mas você foi lá e agora está no mundo, plantando todas, e resolveu vir aqui por alguma razão. Foi Deus que te trouxe, você não sabe, mas Ele te atraiu para cá. Sabe, talvez tem outros aqui, talvez sua postura é diferente. Você é o irmão mais velho, o fariseu que aponta o dedo, que acha que é porque você é bom, que acha que é você que faz por onde. Deixa eu falar algo para você. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, cada um de nós, para que nós tivéssemos verdadeiro entendimento de quem Ele é, de quem Ele é, da sua graça abundante sobre nós. E não importa o que você faça ou deixe de fazer, eu quero te falar algo. O amor de Deus é para com todos, o amor de Deus é para conosco. A Bíblia fala que esse amor é largo. Sabe por que o amor de Deus é largo? Porque Ele abraça a todos, indistintamente. Ele não faz acepção de ninguém. Sabe, do pior, daquele que aprontou todas, que fez coisas terríveis, esse amor é capaz de alcançá-lo e abraçá-lo. Mas aí tem aquele que é certinho, que faz tudo certo, e ele pensa que é por isso. Não, deixa eu te falar uma coisa, não é porque você é certinho que você não precisa desse amor. Todos nós precisamos. O que apronta e o que não apronta, o que tem uma lista imensa de pecado e aquele que talvez não tem quase nada, ambos precisamos do amor de Deus. O amor de Deus é cumprido, sabe por quê? Porque não interessa o que você fez no passado. Eu quero te falar, Ele limpou tudo, Ele apagou tudo, não tem nada. E sabe, o seu passado já foi resolvido. No dia em que Ele disse tetelestai e está consumado, Ele disse o seguinte: o passado já era. Ele não consulta mais o seu passado para determinar o seu futuro, acredite. Seu passado está resolvido. Sabe por que o amor de Deus é profundo? Porque Ele foi até no inferno para te buscar. Ele foi no lugar mais profundo que existe. Como irmão mais velho falou: vou lá, vou te resgatar. E sabe qual que é a altura do amor de Deus? É a distância entre o céu e a terra. Houve um dia que o Filho de Deus desceu da sua glória e veio aqui habitar em nós. E hoje Ele vive, mora e habita em nós, para que você tenha total certeza e clareza de que Ele nunca vai te deixar. Aleluia. Nunca vai te abandonar. Feche os seus olhos nessa noite. Sabe, ora nesse momento. Eu queria que você orasse pedindo para que o Senhor venha abrir os seus olhos. Oh, que essa verdade ela venha iluminar os olhos do nosso coração. Que nós tenhamos o entendimento de quem nós somos. Quem nós somos nele. Que não tem a ver conosco. Que não tem a ver com o que fazemos ou deixamos de fazer. Que não é pelos meus muitos acertos, tampouco pelos meus erros. Que o que eu tenho por meio dele. Que o que eu recebo por meio dele. Sim, Senhor, livra de nós toda justiça própria, todo merecimento. Ó Pai, que nós possamos ser achados em Ti, que nós possamos ser encontrados em Ti. Esse é o desejo do nosso coração. É assim que queremos, ó Pai, nos relacionar contigo. Não pelos nossos méritos, tampouco pelos nossos erros, mas unicamente pela Tua graça, pela Tua abundante graça que é para conosco. Oh, vai orando, meu irmão. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Peça para Ele te dar entendimento, clareza, revelação. Que você saia daqui nutrido,
fortalecido pela palavra viva e poderosa. Que essa palavra venha ser viva na sua vida, que ela venha gerar transformação, mudança de mente. Que você saia daqui tendo entendimento que os pensamentos que Ele tem a seu respeito são pensamentos elevados, são pensamentos de paz e não de mal, e Ele vos dará o fim que desejais. Sim, porque Ele te ama, porque Ele ama muito você, e o amor dEle está aqui nessa noite, e Ele te alcança, e Ele te restaura, e Ele te liberta. Oh sim, Senhor, é assim que oramos, é assim que cremos, é assim que declaramos, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, meu irmão. Sabe, que você saia daqui com essa revelação, que você saia daqui com esse entendimento, que a palavra de Deus ela possa iluminar os olhos do seu coração, trazendo revelação de quem você é em Cristo, amém? Glória a Deus, nós estamos encerrados. Deus abençoe sua vida.